já viu este conjunto de mapas, você deve achar que a Palestina perdeu seus territórios para o Estado de Israel ao longo dos anos. Você também deve ter visto que esse mapa já foi até usado para representar como seria se o Brasil fosse tomado por Israel. Imagina se fosse o seu país. A combinação desses 5 mapas gera uma percepção equivocada da história, na maioria das vezes baseada em um ódio contra a existência de Israel. Muitas fontes se utilizam de narrativas falsas e omissões para tentar transformar esse conflito em uma narrativa de vítimas e opressores, ignorando as complexidades do conflito. Mas a realidade é outra. Vamos olhar para cada um desses mapas e entender o que eles mostram. O primeiro mapa mostra a região da Palestina completamente verde. Mas nessa época ainda não havia um Estado palestino soberano. Não havia controle político palestino em um país independente. O nome Palestina referia-se à região, desde a época do Império Romano, de 135 a 390 da Era Comum. Mais tarde, toda essa região foi dominada pelo Império Otomano, que só se desfez em 1918 com o fim da Primeira Guerra Mundial. É em parte deste pedaço aqui da região da Palestina que hoje está o Estado de Israel, a faixa de Gaza e Cisjordânia. Essa região era conhecida como a Grande Síria e hoje corresponde à Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza. No segundo mapa, já começamos a ver algumas manchas brancas. Elas representam terras compradas pelos judeus. São aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados de um total de 35.000 quilômetros quadrados. Enquanto as manchas brancas representam a propriedade privada de judeus, a parte verde mostra tanto o território aberto, dominado pelos ingleses, quanto a propriedade privada de árabes. Só que este mapa não diferencia o tipo de território mostrado, direcionando um leigo a pensar que, devagarzinho, os judeus começaram a roubar terras. O correto seria apresentar este mapa indicando em azul a propriedade privada de judeus e em verde a propriedade privada de árabes. A parte branca é o território aberto, à época não pertencente nem a judeus e nem a árabes, que estava sob o domínio do mandato britânico. Vamos dar uma pausa nos mapas da Palestina e contextualizar o que os ingleses têm a ver com o território. Após a Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano em 1920, a Liga das Nações concede para a Inglaterra um mandato sobre a Palestina, que permite que os britânicos tenham controle sobre a região. Em 1922, o mandato britânico se divide, mantendo 22% do território sob controle dos ingleses e os 78% restantes nas mãos da família árabe hashemita, que criou o reinado hashemita da Transjordânia, hoje a Jordânia, um estado 100% árabe na região da Palestina. Os judeus eram proibidos de morar na região controlada pela família hashemita, podendo viver apenas no território controlado pelos ingleses. Em 1937, após uma série de protestos árabes contra os ingleses, a Inglaterra criou a Comissão Peel, que concluiu que o mandato na Palestina não estava funcionando. A comissão propôs a divisão do que restou da região da Palestina sob controle dos ingleses em 2 estados, um para os judeus e um para os árabes. Os árabes rejeitaram a proposta e intensificaram seus protestos. O episódio ficou conhecido como a Grande Revolta Árabe e durou até 1939.
O terceiro mapa é de 1947 e reflete a partilha da região da Palestina proposta pela ONU em 2 estados distintos, um para o povo judeu e outro para o povo árabe, que viviam na mesma região. A proposta da ONU previa 55% do território para os judeus e 45% para os árabes, visto que já existia um Estado 100% árabe na região da Palestina, a Transjordânia, atual Jordânia. A proposta da partilha da Palestina foi rejeitada pela Liga Árabe. Em 29 de novembro de 1947, durante a Assembleia Geral da ONU, Azam Pasha, secretário-geral da Liga Árabe, declara que, com a criação de um Estado judaico, a guerra que se seguiria resultaria em um massacre. 6 meses depois, os ingleses decidem sair da região e Israel declara independência. Os árabes não aceitam o novo país e iniciam a Guerra Árabe-Israelense de 1948, que ficou conhecida como a Guerra da Independência. A Guerra de Independência de Israel durou até 1949 e envolveu mais 5 nações árabes: Jordânia, Egito, Síria, Líbano e Iraque. Depois de 1 ano de guerra, Israel sobreviveu ao ataque simultâneo das 5 nações árabes e assinou acordos de armistício com Jordânia, Egito, Síria e Líbano. Com o final do conflito, Israel ganha controle de 78% do remanescente do território do então antigo mandato britânico na Palestina, o que nos leva ao próximo mapa do conjunto. O 4º mapa mostra o território de Israel após a Guerra de Independência. Ele vai ficar assim até 1967, quando eclode a Guerra dos 6 Dias. Na verdade, o mapa que representa corretamente o traçado da região nesses 18 anos, entre 1949 e 1967, deveria mostrar que após a Guerra da Independência, a faixa de Gaza ficou sob controle do Egito e a Cisjordânia, da Jordânia. É importante frisar que as terras não foram tomadas de palestinos. Israel conquistou território numa guerra defensiva. A Cisjordânia foi conquistada da Jordânia. As colinas de Golã foram conquistadas da Síria. E o Egito perdeu para Israel o Sinai e a faixa de Gaza. O último mapa do conjunto mostra a divisão dos Acordos de Oslo, de 1995. A Autoridade Nacional Palestina nasce de um acordo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, um governo interino palestino criado para administrar o território e a população palestina dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Israel retira suas tropas de 43% da Cisjordânia, onde estão as cidades palestinas, e de 80% da faixa de Gaza, em virtude da criação de um governo palestino que irá exercer controle sobre os territórios onde moram 90% da população palestina. Em 2005, Israel se retira completamente da faixa de Gaza. Portanto, o mapa 5 representa em verde o que é de controle 100% palestino. A ideia do processo de paz é que os palestinos possam controlar, a partir de um entendimento com Israel, as áreas verdes representadas no mapa 4. Porém, isso só vai acontecer quando Israel tiver a garantia de que os árabes aceitarão a legitimidade da existência do Estado de Israel como um país democrático e o lar nacional do povo judeu. Enquanto isso, nós, da Stand With Us Brasil, vamos continuar esclarecendo o que é falso e o que é fato sobre o Estado de Israel.